Bem, boa tarde a todos. Prazer receber vocês aqui na nossa sala de imprensa. Hoje não tem pronunciamento, assim, eu quero mais ouvir vocês mesmos, as perguntas, as dúvidas, qualquer assunto, qualquer tema. Eu não ia deixar vocês órfãos, né? Os jogadores estão de folga, então vocês não iam ter conteúdo para amanhã, então digo, eu vou lá e tal. Vamos conversar, bater um papo. Numa boa, qualquer tema, qualquer situação que queiram perguntar, dentro, fora de campo, o que for, a gente está aqui para bater esse papo, falar com o coração, falar com a verdade e poder atender o interesse da imprensa como um todo e do torcedor, né, que às vezes espera pela palavra do presidente, espera do vice-presidente, diretor de futebol, do que o clube pensa sobre isso, sobre aquilo. Então, fiquem super à vontade para perguntar. Eu não tenho limite, certo, de tempo, de perguntas, a assessoria regula isso como achar melhor, mas estou aqui para poder atender vocês da melhor maneira possível. Boa tarde, Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Marcelo, ontem a gente viu que você estava na Inferior Sul, né, para acompanhar um pouquinho da operação de jogo. Queria saber das tuas impressões e o que é que pode ser feito para melhorar a experiência do torcedor que vai ao estádio. Bem, foi interessante ir lá, né? Voltei um pouco aos meus tempos de arquibancada, porque frequentei muita arquibancada. Inclusive, no Tetra Campeonato de 2010, eu estava naquele setor. O Castelo era diferente, né? Mas era ali que eu estava, atrás daquele gol, né? E tivemos uma situação muito desagradável no jogo contra o River. Imagens que circularam que deixa a gente triste, né? Torcedor sendo agredido covardemente, e fizemos um pronunciamento e eu senti que tinha que ir, né? E vou tentar ter isso como prática, de ir mais vezes também em outros setores, chegar perto, ver de perto, para entender cada vez mais a necessidade. Eu reconheço que o clube tem falhas nesse aspecto, reconheço, inclusive algumas falhas dessas foram melhoradas ontem. A questão de mais seguranças, a questão de mais atendentes nos bares, a questão de melhor limpeza, asseio dos banheiros, mais gente trabalhando em todos os setores. Então, ontem já foi diferente e assim deve ser uma prática. Futebol é um local de entretenimento. Eu vi muitas famílias ontem ali na Inferior Sul, muitas crianças, vieram bater foto e tal. Então, é um ambiente familiar, um ambiente que a gente tem que estar presente. Aí me questionaram, porque eu falei, porque falou da torcida. Não falei da torcida. Eu falei de algumas pessoas que vão para o estádio para fazer algo que não é correto. Ontem mesmo, 2 atendentes foram agredidas. As pessoas que criticam a questão do respeito à mulher, né, que cobram respeito à mulher, deveriam também se posicionar sobre isso, né? 2 atendentes foram agredidas, foram para o ambulatório, porque não queriam vender mais de 2 fichas, que é legislação. A lei diz que só pode vender 2 fichas. Aí apanharam por isso. Então, a gente sabe que, às vezes, existem comportamentos abusivos, e isso não pode ser tolerado. Tolerar desrespeito, importunação sexual, agressão, roubo, furto, ameaça, isso é mediocridade. Tolerar isso é mediocridade. E eu, como presidente, não posso tolerar. E quem frequenta o setor sabe que tem esse tipo de coisa. Tem gente que não frequenta o setor e se acha no direito de falar sem frequentar, né? Então, a gente foi ver de perto o que acontece. 99% das pessoas estão ali para assistir o jogo, para curtir, para ter o seu momento de lazer, para ver o Fortaleza, leva esposa, leva filho, leva pai. E essas pessoas têm que ser muito bem tratadas, Priscila, e tratadas como gente. Muito bem tratadas. E eu fiquei já chateado quando eu cheguei e os bares estavam sendo atendidos com a porta lá embaixo. Isso não é legal. Isso é condenável. Levanta essas portas, gente, pelo amor de Deus. Para que isso? Né? Vamos tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. Agora vamos tratar quem está errado como precisa ser tratado. Quem vai para o estádio para roubar e para furtar tem que ser preso. E, de preferência, passar 6 meses sem andar no estádio. Aí as famílias vão começar a frequentar ainda mais o estádio, né? Então, eu
posso dizer que o Marcelo Paes é um presidente que tem uma certa popularidade. Mas eu não construí essa popularidade com populismo. Eu não vou ficar dizendo que, às vezes, um grupo de pessoas quer ouvir. Eu vou dizer o que eu acho que é certo, o que eu entendo que é certo. E tratar todos os torcedores bem é dever do clube, desde a catraca, da portaria, do estacionamento, da venda de bebidas, da saída, tudo isso a gente tem que trabalhar, e é responsabilidade nossa, sim. Eu assumo a responsabilidade. Se os banheiros estavam sujos no outro jogo, a culpa é minha. Se tem um atendimento ruim, a culpa é minha. Eu assumo essa responsabilidade. Aí tenho que resolver junto com a minha equipe de trabalho, né, que está ali para isso. Mas a gente não pode fechar os olhos, certo? Existem erros, existem exageros e existe vandalismo. E isso a gente tem que coibir. E aí eu peço que as pessoas que gostam de escrever, que gostam de falar, olhem para tudo isso. Vamos aprofundar o problema. Quantas cadeiras foram quebradas esse ano nos Jogos do Fortaleza? Vocês sabiam que o Fortaleza tem um prejuízo de mais de R$300 mil só no ano de 2022 com quebra de cadeira? Eu nunca vi ninguém escrever uma linha sobre isso, mas tem. Vocês sabiam que estavam vendendo check-in? O cara faz o check-in e vende o check-in, né? Ele estava ganhando dinheiro em cima do clube. Eu não vi muita gente escrevendo sobre isso. Isso é legal? Isso é ético? Isso é correto? Então, alguém tem que ter a coragem de botar o dedo na ferida também para proteger o clube, porque o meu papel como presidente, acima de tudo, é proteger a instituição de qualquer pessoa que possa estar fazendo algo errado. E olha o termo que eu estou usando, qualquer pessoa, não é a torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza é festeira, é ordeira, é vibrante. Ontem apoiou o jogo inteiro. Temos uma média de público altíssima. É uma torcida respeitada no mundo inteiro, não mais só no país. O mundo inteiro hoje já conhece as nossas festas. Mas eu não vou fechar os olhos para as pessoas que não vão para lá para torcer. E aí a gente precisa da compreensão, do apoio e do rigor, quando necessário, sem exagero, sem agressão física, como a gente viu naqueles vídeos. Foi terrível, os policiais foram afastados, né? Amanhã eu tenho reunião com a polícia, vou conversar com eles, eu mesmo vou, não vou mandar ninguém, vai algumas pessoas comigo, eu vou estar lá, para que a gente contorne. Agora, é importante que se olhe o todo, que se tenha coragem de falar sobre o todo e que se tenha coragem de enfrentar sobre o todo. Foi assim que o futebol inglês mudou. Leiam um livro, A Liga, do futebol inglês, e mostra como era o futebol inglês na década de 80. Banheiros sujos, estádios eslameados, né, lama demais, os gramados horríveis, futebol de alto nível, as famílias não iam para o estádio, agressão, briga, e lá eles enfrentaram, de frente, com coragem. Vai fazer arruaça? Punido, hooligan, fora. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não frequenta mais estádio. E a gente tem que fazer isso para que as famílias se sintam cada vez mais. E eu fui lá ontem, vou em outros setores, e vi muita família lá, na Inferior Sul, como tinha na Superior, como tem na Bossa Nova, criança, a harmonia, querendo curtir o seu futebol, assistir o jogo, e é isso que a gente tem que cada vez mais buscar fazer dentro dos nossos jogos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alex. Anderson Azevedo, do Futebolês. Falando agora sobre outro assunto, eu queria indagar você, Marcelo, em especial, é uma crítica que eu tenho ouvido muito da torcida do Fortaleza em relação à situação do time na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Como foi montado esse planejamento exatamente para esse momento? Porque se sabia da dificuldade que o Fortaleza teria na competição, e não seriam jogos fáceis, seriam adversários grandes, e hoje o time, ainda que mesmo com certa dificuldade, tem chance de se classificar na Libertadores, mas o brasileiro ontem somou o seu primeiro ponto. O que é que vocês podem falar sobre esse planejamento até esse momento? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de planejamento até esse momento, eu acho que a gente não pode citar só o brasileiro e a Libertadores, né? Porque a temporada ela envolve mais competições. As 2 competições que já foram concluídas foi com o máximo de eficiência possível, foi título invicto. Então, o Fortaleza tem mais 2 troféus, a sua torcida pode se orgulhar. Talvez alguns não achem isso muito importante agora, mas vão achar mais na frente, né?
A gente, às vezes, parece que diminui um pouco as conquistas, quando elas se tornam mais rotineiras. Isso não é legal, cada conquista é muito difícil. Então, as 2 competições que já foram concluídas foram com o máximo êxito. Né? Tinham 16 times na Copa do Nordeste, só um foi campeão, foi o Fortaleza. Só uma torcida gritou é campeão. 10 times no Campeonato Cearense, só um foi campeão, o Fortaleza. Só uma torcida comemorou é campeão. Tetracampeão. Todas 2 invictas. Copa do Brasil a gente largou bem, né? Vencemos o primeiro jogo bem. Tem um jogo de volta agora que merece todo o cuidado. Campeonato Brasileiro a gente largou muito mal, abaixo do esperado. E Libertadores, dentro do esperado. Libertadores, eu falei desde o começo que se a gente conseguisse um 3º lugar, seria algo plenamente aceitável. Isso aí foi falado claramente por ser a primeira vez que disputa a competição, pela dificuldade dos jogos, por tudo que gira em torno dessa competição. Então, brasileiro, a gente está abaixo, é ruim, está com 1 ponto, é ruim, está na posição que a gente está, mas tem 2 formas de olhar isso. A gente pode olhar para a tabela, que é ruim, e pode olhar para o que o time está jogando. E eu acho que o time tem jogado um futebol que pode duelar com qualquer equipe do Brasil. A gente pegou, olha os nossos 3 últimos jogos. Corinthians, River Plate e São Paulo. 3 gigantes, né? E tem 8 títulos da Libertadores nesses 3. Em algum desses jogos aí o Fortaleza foi dominado? Fortaleza foi massacrado? Ou não? Corinthians, primeiro tempo, era para a gente ter feito 2 gols. Não fizemos, faltou competência ali, eles foram lá, fizeram o gol, numa infelicidade nossa, perdemos o jogo. River Plate, jogamos melhor do que o River Plate dentro do Castelão, com direito a pênalti não marcado. Né? Se tivesse VAR na Libertadores, muito provavelmente a gente teria 7 pontos, porque teria vencido o River Plate e empatado com o Colo-Colo. Mas não tem VAR, ok. E ontem, Fortaleza foi melhor do que o São Paulo. São Paulo é um time bem treinado pelo Rogério, que vocês conhecem, descansado, porque 10 jogadores nem foram para o Chile, e ontem quem estava no final do jogo pedindo a Deus que o mundo se acabasse era o São Paulo, fazendo cera, achando um empate ótimo, e a gente em cima querendo fazer o gol. Então, a performance está ruim? Não. A pontuação? Péssima. 1 ponto é muito ruim. Aí vamos olhar outro aspecto. Fisicamente, quantos jogadores do Fortaleza estão no DM? Quem é que está fora de combate? Não tem. Então, isso faz parte de planejamento, de preparação física, de fisiologia, de rodízio, de descanso. Eu acho que a maratona de jogos, que é intensa, faz com que o nosso time caia um pouco de performance no segundo tempo. A gente tem sentido isso. O primeiro tempo tem sido melhor, né, e o segundo cai um pouco. E é natural, porque são muitos jogos. O Fortaleza chegou a fazer 3 jogos em 5 dias. Nós tivemos uma fase ruim, né? A gente teve uma fase muito boa até a final da Copa do Nordeste, invicto. Aí vieram 4 jogos, que foram 4 derrotas. De lá para cá foram 7 jogos, 1 derrota, depois desses 4. Né? E a gente foi campeão estadual e largou bem na Copa do Brasil. E nesses 7 jogos, jogando bem, quase todos eles. Então, tem várias formas de olhar, Anderson. E a pior delas é olhar para a tabela. Eu também não gosto, não. Estou insatisfeito, estou preocupado, mas eu tenho plena convicção de que o futebol que a gente tem, que o elenco que a gente tem, vai superar isso aí e nós vamos fazer uma campanha de recuperação na Série A. Recuperação. Largamos mal, temos uma pontuação baixa, não condiz com o rendimento, mas é o que está aí, não tenho o que reclamar. É voltar a ganhar, é avançar e já tenho certeza que a gente sai dessa situação incômoda e começa a olhar um pouco mais para cima, né? Mas o planejamento, eu acho que a gente tem que olhar como um todo, não só as 2 competições que a gente está muito mal na tabela, a outra está dentro do esperado, com chance de poder ainda ter algo maior dentro dessa primeira fase da Libertadores. Presidente, boa tarde. Luiz Eduardo, da Rádio Verdes. Eu lembro que, em outras palavras, você falou, o significado é o mesmo que eu vou dizer aqui, que a bola ela não tem vontade própria, ela não vai entrar sozinha no gol, não vai balançar as redes. Fortaleza é uma das equipes que mais trabalha no ataque, mais busca finalizar, mas essa bola não está entrando, ela não vai entrar por vontade própria. O que você atribui? É realmente
É questão técnica do jogador? Ou é a infelicidade do momento? É nervosismo? E como trabalhar isso, presidente? A frase que eu gosto de usar é que a bola não entra por acaso, né? É verdade. A bola não entra por acaso. E ela está entrando um pouco na Série A, né? É bom a gente fazer essa divisão, né? Eu estava uma vez até fazendo internamente uma comparação estatística da quantidade de finalizações na Libertadores e da quantidade de finalizações na Série A. Você pega os números, são um pouco distintos, né? E é o nosso principal ponto de preocupação. O Fortaleza formou um elenco com muito poder de fogo, né? A gente tem muitos atacantes aí de qualidade. Tem deles que não estão nem jogando, né? Por exemplo, o Torres. Eu acho o Torres um ótimo jogador. E ele está tendo poucas oportunidades, poucos minutos, e se respeita a decisão do treinador. O Henriques, um jogador também de qualidade que não tem jogado. Estou falando de quem nem jogou pouco. Mas você tem o Renato Kaiser, que foi o artilheiro do Atlético Paranaense ano passado, que foi titular em jogos importantes, nos últimos jogos tem entrado. Então, tem poder de fogo no Fortaleza. Romero já tem 9 gols. O Kaiser tem 3, o Moisés tem 5 ou 6, o Pikachu, que é um ala, mas está sempre entrando ali, tem 10 gols. Aí a questão, Luiz Eduardo, de momento, de circunstância mesmo, né? de adversário. Eu sempre falo isso, desde 2015 que eu falo isso. Tem um adversário do outro lado, tem um time que também quer ganhar, que também é preparado, que também tem seus objetivos, que também busca. E na Série A especificamente, que é o principal incômodo, eu falo aqui de peito aberto, com convicção, que eu tenho certeza que já a gente vai estar vencendo jogos. Pode ser domingo, contra o Botafogo. Né? Depois vem uma sequência de 2 jogos em casa, 3, na verdade, né? Fluminense, Juventude e o Clássico, que também a gente é como mandante. Então, é todo um contexto, mas eu confio muito no trabalho que está sendo feito, na comissão técnica, no poder de fogo da equipe, no ataque. Temos ótimos atacantes aí, tem muitos elencos que não têm a quantidade de bons atacantes que nós temos. De Pietri, que eu acho talentosíssimo, quando entra muito bem. Romarinho, que a gente já conhece. Né? Então, é tempo. Robson, que foi nosso artilheiro do ano passado, fez 10 gols super decisivos que ele fez ano passado. Fortaleza está na Libertadores esse ano, muito por gols do Robson ano passado. Quantas vitórias de 1-0 não foram com gol do Robson? Então a gente tem que dar moral, né? Tem que entender quando tem uma dificuldade, apoiar. E ontem a torcida apoiou o jogo inteiro. Nada para falar disso. E é paciência. Existe um desgaste físico, sim. Jogar quarta e domingo e ter que ganhar quarta e domingo é complicado, principalmente quando se fala do mais alto nível. A gente está atuando, gente. Vamos lembrar disso. Nós somos o Fortaleza, um clube que tem crescido nos últimos anos, né, que tem investido em estrutura, que enfrenta todas as dificuldades logísticas, né? E estamos disputando os 2 maiores campeonatos da América do Sul, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O maior campeonato da América do Sul de clubes é o Campeonato Brasileiro. Então é natural que a gente possa enfrentar algumas dificuldades, é natural que a gente não vá ganhar todos os jogos jogando essas 2 competições. Presidente, boa tarde. Jorge Telmo, boa tarde também, Alex Santiago. Presidente, aproveitando essa parte de futebol aí, no caso a parte técnica e tática, Fortaleza só vai poder contratar dia 18 de julho. E o torcedor sempre quer saber, ainda vai poder contratar mais jogadores para poder aí fortificar o elenco do Fortaleza, que tem até o final do ano para poder jogar e ganhar esses campeonatos que tem pela frente? Bem, não é só o Fortaleza que pode contratar 18 de julho, né? É uma questão de legislação, mudou esse ano, pela primeira vez tem uma janela. A primeira janela se encerrou em 12 de abril e só abre agora em 18 de julho. E certamente, quando chegar próximo a 18 de julho, a gente vai ter alguma novidade, alguma qualificação do elenco, isso é natural. Pode sair alguém também? Pode sair alguém. Do jeito que vem, pode sair. Né? Do jeito que a gente pode querer contratar jogador de algum time, pode algum time também querer contratar. É uma janela, Jorge Telmo, de muita movimentação, porque coincide com a janela europeia, coincide com a janela de outros países também, e às vezes tem uma busca de atletas, mundo árabe, Japão, Coreia. Então, pode esperar que
logicamente vai ter alguma coisa, mas não adianta a gente estar falando nisso agora, né? Eu entendo a sua pergunta é pertinente e a curiosidade do torcedor, mas tem que esperar mais um pouquinho, valorizar quem está aqui, dar moral para quem está aqui. São atletas extremamente comprometidos que fizeram muito pelo Fortaleza. Acho que a gente tem que lembrar disso, gente. Ser campeão é dificílimo. Fortaleza já passou 7 anos sem ser campeão, 8 anos sem ser campeão. Esse ano foi 2 vezes. Foi 7 vezes nos últimos 5 anos. A gente não pode desmerecer isso, sabe? Não pode desvalorizar. Não pode tirar a confiança de um atleta que consegue 3 títulos pelo clube em pouco tempo. Então, a gente que está aqui dentro tem esse dever de proteger, de falar, de às vezes ser o antipático, né? Que vai ali falar alguma coisa que o cara não quer ouvir, mas a gente tem que fazer para proteger. Eu tenho aprendido cada vez mais no futebol. Tem 2 formas de ver o futebol. Uma forma é a gente que está aqui dentro. Quem está dentro? Quem está dentro se preocupa com alimentação, com descanso, com a logística, com o adversário, com o clima, né, com o salário em dia, com a premiação, com a melhora estrutural. A gente está aqui o tempo todo trabalhando num ambiente tenso, que é o do futebol, porque existe muita cobrança, tentando fazer a melhor forma possível. O torcedor, ele quer o quê? Quer o outro lado da forma de ver o futebol. Ele quer entretenimento, ele quer se divertir. E ele está certo nisso. Ele quer ir para o estádio, aí já volta para a pergunta da Priscila, e ter conforto, e ter lazer, e ver o time dele ganhar e dar espetáculo. Ou então, quando ele fica em casa assistindo pela televisão, o jogo fora, o jogo em casa, ele quer sentar na poltrona e ver o time dar espetáculo. E aí fica essa dicotomia, que nem sempre se dá espetáculo, né? Quer que o jogador tal não esteja mais no clube porque tem que trazer outro, mas quem está dentro a questão é diferente. Então a gente fica, eu tenho sempre pensado nisso, como unificar, né, o trabalho, que é a nossa obrigação, para conseguir dar entretenimento ao torcedor. Vitória, espetáculo, título, satisfação. E, às vezes, a satisfação não é só pela vitória. O jogo contra o River Plate provou isso. Nós não vencemos o River Plate, mas o torcedor saiu satisfeito pelo desempenho, pela coragem, pela garra, né, por enfrentar um grande adversário de frente e encurralar, de ver o Armani ser o melhor em campo. Então, a gente fica tentando equacionar, sabendo que o torcedor tem a sua expectativa e o nosso objetivo é atender essa expectativa do torcedor, de dar alegria, orgulho e entretenimento para ele. Presidente, boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Nós que somos setoristas, nós somos muito questionados pela torcida. Pai, faça essa pergunta tal, pergunta tal. E nós, esse ano de 2002 é um ano político. 2022. 2022 é um ano político, né? Teremos eleições. O presidente Marcelo Paes, com sua toda popularidade, muito querido pela torcida do Fortaleza, pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Tem a menor chance de eu me candidatar em nada em 2022. Zero. Nem eu, nem o Alex Santiago, nem o Geraldo Luciano, nem ninguém dentro da diretoria. Zero. Eu nem sou filiado a nenhum partido político e nunca fui filiado a nenhum partido político. Então a chance é 0. 0, 0, 0. E digo mais, sempre vou proteger o Fortaleza para que o Fortaleza não seja, de forma alguma, utilizado como palanque político para quem quer que seja, esquerda ou direita. Desde que eu entrei aqui como presidente, já passei por 2 eleições políticas, né? 2018 e 2020. E em nenhum momento ninguém viu nenhum adesivo no meu carro. Ninguém viu dar uma declaração. Ninguém viu nada. Porque o Fortaleza é uma instituição esportiva. E a gente não tem que pautar o Fortaleza, nem deixar ninguém se pautar o Fortaleza por ideologia. A gente tem que seguir fazendo, dar orgulho ao nosso torcedor, que é plural. O torcedor é plural, tem de diversas formas. O futebol não tem nicho. Qual é o nicho do futebol? Todo mundo gosta de futebol. O pagodeiro e o funkeiro. A direita e a esquerda. O rico, o pobre, o milionário, o flanelinha. Então, é muito plural para a gente querer direcionar
para um lado específico ou para outro. Então, digo de novo aqui, não sou candidato a nada, não tem a menor chance do Marcelo Paes ser candidato a alguma coisa no ano de 2022. Zero. Chance zero. Boa tarde, presidentes. Mais um capítulo chato aconteceu hoje no TJ, né, onde recorreram da anulação e aplicaram WO nas todas as partidas, né? Como Fortaleza está vendo esse movimento e como ele vai poder apresentar na frente do tribunal? Eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Depois eu queria que o Alex falasse, porque ele é craque em muita coisa, mas nesse tema mais ainda, e ele acompanhou. Eu só queria fazer algumas ponderações sobre esse tema, que eu fiquei calado até agora, deixando a bola rolar, mas eu tenho que perguntar, porque alguns personagens se repetem, né? Porque o Fred Bandeira, que quis tirar o Fortaleza do campeonato 2015, é quem está conduzindo agora de novo para querer melar o nosso tetracampeonato. Isso tem que ser respondido. Por que o Fred Bandeira foi indicado pelo Sindicato dos Árbitros? Eu queria que vocês aí, jornalistas investigativos, assim, por quê? Porque existe uma indicação para o tribunal, certo? São 9 nomes indicados. E o Sindicato dos Árbitros indica um. Por que o Sindicato dos Árbitros indicou ele para ser auditor? Queria que vocês pesquisassem isso aí. Qual foi a benfeitoria que ele fez para o Sindicato dos Árbitros para poder ser indicado? E todo mundo já sabia que ele foi indicado já para ser presidente. Por quê? E por que o auditor que mudou o voto hoje, que aí o Alex vai falar, deve ser o próximo presidente do tribunal? Por que ele mudou o voto? Ele tinha votado de um jeito e mudou hoje. Então, eu queria que vocês pesquisassem isso aí, né? Eu não sei, eu queria que vocês pesquisassem. Bem, boa tarde a todos. Prazer receber todo mundo aqui, pessoal da imprensa, como sempre. E como o amigo bem falou, né, é até chato a gente estar falando nisso, porque o Fortaleza Esporte Clube sempre pauta suas práticas pela esportividade, né? A gente sempre busca as nossas conquistas em campo. E isso daí é algo que faz parte da nossa história. Eu acho que falar, às vezes, é fácil, mas se a gente revisita a história do Fortaleza Esporte Clube, a gente vê que é um histórico de títulos conquistados dentro de campo. Sobre esse tema, é inevitável a gente ter que fazer esse parêntese aqui. Eu peço até desculpa ao pessoal que está aqui da imprensa, que obviamente quer saber de bola rolando, de jogo, de conquistas, e eu também estou aqui na condição de diretor de futebol para responder qualquer coisa sobre isso. Mas para falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é adequado, sim. Essa pergunta é extremamente adequada. Eu estou aqui na presença do presidente para a gente fazer algumas reflexões aqui sobre isso que aconteceu, né? Porque é uma situação muito incômoda, principalmente para quem visa conquistar os seus objetivos em campo. Tudo isso começa, né, sobre uma investigação acerca de manipulações de resultado de uma agremiação específica, que é o Crato, né? E, de antemão, como desportistas, presidente Marcelo, eu, toda a diretoria do Fortaleza, nós entendemos que é um fato muito grave, que deve ser realmente muito bem apurado, né? Mas isso tem que ser apurado da maneira correta, né, por meio dos instrumentos jurídicos corretos e punir as pessoas corretas, né? E uma série de situações esquisitas aconteceram nisso daí, porque essa ação que o amigo se referiu é uma ação que tem como autores o Maracanã e o Icasa, né? O Maracanã supostamente buscando aí uma reclassificação para buscar um lugar entre os 4 primeiros colocados, para poder, entre os classificados para a fase eliminatória, para poder buscar um local, né, nessa parte da competição. Só que acontece uma estranheza muito grande para a gente nisso tudo, e aí eu falo não só como vice-presidente do Fortaleza, mas como representante jurídico das 4 instituições envolvidas, né, que são os semifinalistas, a quem eu represento, Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu, é que o Maracanã e o Icasa, tomando ciência do primeiro WO que foi aplicado ainda em Ferroviário e Crato, né, por última rodada da fase de classificação, eles, curiosamente, não apresentaram nenhuma denúncia naquele momento, né, no final da primeira fase,
que, em tese, seria o momento ideal para você, sabendo que foi aplicado um WO por suspeita de manipulação de resultado, você se insurgisse contra aquilo, né? Porque você busca a classificação para a próxima fase, a fase eliminatória. Não houve manifestação nenhuma do Maracanã, né? É curioso também entender o porquê que isso aconteceu naquele momento. Enfim, o Maracanã decidiu de maneira até atípica, né, aquele momento para poder levar essa questão a juízo. E aí depois nós temos um problema que é a suspensão do campeonato antes das semifinais. Foi uma liminar dada pela presidência do tribunal que foi cassada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Né? E é curioso porque esse conhecimento do tribunal acerca dessa suposta manipulação de resultados por parte do Crato, ela já havia bem antes, né, de haver aquela suspensão das semifinais. Mas é um fato curioso porque nenhuma medida foi tomada antes, mas sim só naquele momento de semifinais. Fato curioso. Uma outra questão também que a gente coloca, inclusive a gente levou isso no julgamento no tribunal, e aqui, voltando a falar, eu estou debatendo no campo das ideias, é o meio pelo qual está buscando se punir o Crato. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar lembrar. Foi uma petição assinada por 2 clubes, chamada medida inominada, não foi uma ação movida pela Procuradoria, que é quem tem competência para poder impor uma punição de exclusão, né? E essa peça, que jamais excluiu algum clube de alguma competição, excluiu o Crato. Esquisita essa situação, uma situação também bem atípica. Porque, só para que os amigos saibam, me desculpem, até aqui está me tornando um pouquinho longo nisso, mas para que vocês entendam. As punições esportivas, como, por exemplo, a exclusão, que é o que o Crato foi vítima, ela se dá por meio de uma ação específica, movida pela Procuradoria Desportiva, através de um processo desportivo disciplinar. E a Procuradoria, inclusive, fez já a denúncia da maneira correta, né? E nessa denúncia, salvo engano, não houve a denúncia da agremiação Crato. E quando se fala de quem se punir, se a agremiação, se as pessoas físicas, é só a gente observar aí os precedentes do próprio Tribunal de Justiça Desportiva. Porque o Barbalha, não sei se vocês vão lembrar, em 2020, também foi suspeito de manipulação de resultados, né? Inclusive com a punição do então presidente Lúcio Barão, mas só quem foi denunciado foi a pessoa física do Lúcio Barão. A agremiação não foi denunciada, né? E isso realmente é bem atípico de acontecer. O fato é que a gente vê uma agremiação sendo denunciada pelo meio atípico, ao nosso ver, absolutamente incorreto, que é uma medida inominada, em uma situação em que o Crato sequer foi denunciado por quem de direito, que é a Procuradoria. E esse julgamento acontece assim, de uma maneira muito, ao meu ver, né, e nós vamos discutir isso nas instâncias adequadas, de uma maneira muito assodada, né? Então, a gente percebe que existe aí, sim, uma infelicidade grande sobre a forma como tudo isso foi conduzido. Fortaleza se manifesta já aqui de pronto, juntamente com os outros semifinalistas, no sentido de ingressar com recurso na instância recursal adequada, que é o STJD. Nós vamos levar o assunto para debate no STJD, por entender que existem uma série de irregularidades nessa situação, desde o meio como está sendo movida essa persecução, né? Principalmente falando sobre os impactos que ela tem para os semifinalistas. Isso é muito grave, porque é um campeonato que vinha sendo conduzido dentro de campo, com suas conquistas para vencer ou para perder dentro de campo, acaba dessa forma. Então, esse é o nosso interesse recursal. E, assim, o que eu gostaria aqui de ressaltar ainda sobre esse assunto é que o combate à manipulação de partidas, ela é algo que deve ser feito, deve ser incentivado por todos que querem o bem do futebol cearense. A gente está num momento tão importante, né, do futebol cearense, e é um momento que a gente deve realmente buscar combater todas essas práticas, mas dentro dos limites da regularidade e da justiça, né, sem que isso possa ser meio para manchar ou então tentar reverter alguma situação conseguida em campo, né? A manipulação, o combate à manipulação de jogos não pode servir de pretexto para que depois se manipule um resultado de campeonato dentro de campo. Então, é nesse sentido que o Fortaleza vai, com muita serenidade, apresentar o recurso ao STJD,
sabendo que existe uma série de falhas técnicas nesse processo, que foi julgado hoje, como o amigo disse. Até 2 semanas atrás, havia sido anuladas apenas 5 partidas, né, que tinham sido apontadas pelos relatórios de possível manipulação. 2 semanas depois já houve a mudança, né, também atípica do julgamento, e já se anulam todas as partidas. A pessoa mudou o voto. Enfim, bem direto. O cara votou de um jeito e na outra semana votou de outro. Enfim, nós vamos tomar as medidas corretas, recursais, entendendo que a petição, inclusive, do Maracanã foi fora do prazo, não constou nem as custas processuais corretas e é uma via absolutamente inadequada para buscar excluir outra agremiação esportiva, o que cabe à Procuradoria. Porque, senão, aí vai abrir um precedente perigosíssimo de qualquer clube poder pedir a exclusão de outro clube. Aí, meu amigo, aí a caixa de Pandora está aberta no futebol e na justiça esportiva. Por isso que a gente trata isso dentro do limite da razoabilidade, dos argumentos, e a gente vai usar as instâncias recursais seguros, e dizendo isso para a torcida, seguros mesmo de que certamente a justiça vai dar a resposta correta, o título conquistado dentro de campo não se tira e o Fortaleza é tetracampeão cearense. Papelinho, tu já ouviu falar do treino da madrugada, né? O cara treina no dia e acha que vai jogar, aí no outro dia ele não joga, é o treino da madrugada. Foi o que aconteceu, o cara votou de um jeito, aí refez o julgamento e ele votou de outro jeito. Os clubes hoje estão na Série A, o tribunal continua na Série D. É por aí. Então, vamos pesquisar sobre isso, gente. Vamos investigar, vamos atrás, né? Porque mexe com todos nós. Mexe com a credibilidade do campeonato, das instituições, patrocinador. O pessoal pergunta lá fora, o que está acontecendo aí? O que foi o campeonato? Toda hora é um julgamento, vai, não vai, vai para... É muito feio isso, sabe? Assim, eu fiquei calado esse tempo inteiro, acreditando na justiça, acreditando que ia ser da maneira correta e tal, mas tem uma hora que a gente tem que falar, né? Tem que se posicionar e tem que pedir investigação mesmo, aí, que se procure saber, né, por que algumas condutas estão sendo feitas. O doutor Eduardo Salles viu um artigo que o presidente do tribunal não viu e levou, foi um chamado para ele. Rapaz, a única coisa que você fez que prestasse. Como é que se faz isso de um advogado para outro advogado? Eu acho até desrespeitoso. Né? Desrespeitoso, e o Eduardo ficou na dele e tal. Então, gente, tá na hora da gente olhar isso com mais força, né? com mais a fundo, entender o porquê, o que é que está por trás. A quem interessa parar o campeonato cearense? A quem interessa o Fortaleza não ser tetracampeão? Acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, né? e ir a fundo aí para saber, porque... Segundo o que o Alex falou, eu confio 100%, todo esse processo tem vários vícios que foi passando por cima para quase que na marra chegar no resultado que é o que se queria. Porque há uma semana e meia, foi julgado. 3-3. Eu tenho um voto de Minerva. Tem não, peraí, o artigo aqui disse que... Ixi, pensei que tinha. Aí, peraí, aí vamos fazer o julgamento, aí o outro cara vai lá e muda o voto. Então, não dá para a gente achar isso razoável. Vamos. Muito boa tarde, Cristian Bergson, Paz, Alex, Tom Alexandrino aqui do Sistema Verdes Mares. A pergunta é sobre a Liga, né? Mais uma tentativa dos clubes do futebol brasileiro em tentarem buscar uma unidade organizacional pensando em todos os clubes do futebol brasileiro. E eu acho que é válido quantas tentativas forem possíveis até se concretizar. Queria saber, de fato, você que esteve na linha de frente, Paz, sobre todos, a reunião, sobre o que se busca, sobre o que se prega, se realmente já existe essa unidade ou ainda está muito distante. Queria saber qual é o posicionamento do Fortaleza, o que é que você viu e o que de fato acha que pode melhorar, se é que tem alguma coisa para melhorar. Olha, Tom, pergunta muito pertinente, né? Um assunto... como é a hashtag que o pessoal usa agora, né? A foto de milhões, né? Encontro de milhões, esse é um assunto de milhões, de verdade. Literalmente. Porque o que for decidido em termos de liga vai impactar muito o futebol brasileiro. E eu tenho que equilibrar entre o que eu entendo que é bom para o Fortaleza, mas dentro de uma coletividade, né? Eu não posso chegar e achar que o Fortaleza vai ganhar igual o Flamengo. Não vai. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, né? Um clube absurdo de grande. E é natural, como em qualquer liga, que os clubes que têm mais torcida, que têm mais audiência, porque a gente está falando
principalmente de direitos de transmissão, esse clube possa ganhar mais, entre outros clubes gigantes que tem no país. Eu sei qual é o nosso lugar, o nosso tamanho, e é justamente por isso que a gente tem participado ativamente para que isso seja feito de forma mais igualitária. Acho que teve muito avanço. Por quê? Porque todos os clubes querem a liga. Não tem nenhum clube da A e da B que disse assim, não, esse negócio de liga não quero, não é bom, deixa do jeito que está. Os clubes querem a liga, porque com a liga a gente vai ter mais autonomia, mais poder de decisão, o produto vai estar mais valorizado, vai melhorar, sobretudo, para o torcedor, uma melhor experiência de jogo, uma melhor experiência televisiva, um cardápio de jogos melhor, atletas mais qualificados, que teoricamente os clubes vão ter mais capacidade de manter seus atletas, de atrair atletas, então melhora para o público. Mas de que forma, né? A gente está falando de modernidade. Eu já citei hoje aqui a Liga Inglesa. A Liga Inglesa é o parâmetro, né? O top. É a principal liga do mundo. Todos os anos os clubes ingleses estão ali próximo de vencer a Champions League, ou vencendo a Champions League. O Guardiola está lá, o Klopp está lá, os craques, muitos estão lá. Como tem a Liga Espanhola também, excelente. Mas a Liga Inglesa, entre o que mais ganha e o menos ganha, a diferença é de 1,6. É por isso que o Aston Villa, que é um time médio, consegue contratar o Felipe Coutinho, que é o 10 da seleção brasileira. É por isso que o Everton, que é um time médio na Inglaterra, vem aqui e compra o Richarlison do Fluminense. Porque são clubes que têm poder de fogo, porque a divisão é mais igualitária. Então é isso que a gente quer, uma divisão mais igualitária, mais justa, porque a gente está falando de muito tempo para frente. E aí, uma decisão errada, a gente pode estar impactando o Fortaleza por vários anos. Eu quero impactar para cima, não para baixo. Então eu vou defender. Só que, como eu, muitos clubes pensam iguais. A gente vai publicar uma carta já aí, 23 clubes, não vou dizer o conteúdo da carta agora, mas vai ser já, falando o que nós queremos. E respeitando quem pensa diferente. E se pondo aberto ao diálogo, mas que haja realmente diálogo. Porque o que é que foi feito com a criação da Libra? 6 times criaram um estatuto, só 6, viu? Se a gente falar de 40, 34 ficaram fora. 34 não foram ouvidos sobre esse estatuto. 6 criaram o estatuto. Vai ser assim. Aí marcaram uma reunião terça-feira em São Paulo. Aí avisaram dessa reunião para os outros clubes na sexta-feira anterior. Vai ser criada a Liga, está aqui o estatuto. Quem quiser ir lá terça-feira para assinar, vai lá terça-feira para assinar. Como é que pode isso? Não, peraí, vamos conversar aí. Vamos conversar aqui, dá para a gente ir terça-feira para conversar, em vez de ser para assinar, para a gente discutir e tal. A gente pensa isso aqui. Não, vamos lá. Aí chegou lá, não, é para assinar. Aí dessa maneira eu acho que não é o ideal, mas eu confio no diálogo, na capacidade de mudança de pensamento, de flexibilidade, até porque só tem sentido se for todo mundo. Se não for todo mundo, nasce capenga ou então nem nasce de verdade. Porque o investidor externo que vai comprar 15% da liga, 20% da liga, ele só vai botar dinheiro aqui se a liga for mais igualitária. Ele não vai botar o dinheiro dele para 3 ou 4 times estarem ganhando sempre, porque o produto não valoriza. Ele vai botar se for igualitário. Então, não é inteligente querer nascer desigual, porque não vai vir o capital externo e vai ficar do mesmo jeito. Então, é isso que a gente está conversando, participando, sempre de forma respeitosa. A discordância ela pode ser respeitosa. Ela não precisa ser pessoal. Eu respeito todos os dirigentes que pensam diferente. Eu falo com eles. Cara, poxa, vamos sentar, vamos conversar e tal. Não tem assim, fulano não gosta de fulano. Pessoas pensam diferentes. Normal, de forma respeitosa. Acredito, Tom, que possa avançar. Mas eu vou ser muito firme e tem muita gente junto, né? Muita gente junto, que precisa ser melhor discutido, uma divisão mais igualitária, juntar todo mundo e aí olhar para frente. Presidente, só aproveitando um pouquinho, você poderia dar só uma explicação. Tem muita gente aqui fala no rádio e às vezes não sabe como é que acontecem as coisas. Como é essa divisão na Liga Inglesa? Pronto. A Liga Inglesa, entre o que mais ganha e o menos ganha, o que menos ganha, a diferença é de 1,6. É a diferença pequena. Atualmente no Brasil, a diferença é de 8.
Você sabe o que é 8? 800%. 8 não é 8. 8 são 800%. Um ganha 80, o outro ganha 10. Um ganha 800 milhões, o outro ganha 100 milhões. Né? O do pay-per-view é absurdo. Né? O pay-per-view é absurdo. O pay-per-view, o Flamengo ganha 170 milhões, o Fortaleza ganha 2.600. Competem na mesma liga. O Ceará também ganha do mesmo 2.600. O Cuiabá ganha menos do que 2.600. Como é que vai? Aí o Atlético Paranaense disse assim, eu não assino isso aí não. 2.600, que o Atlético Paranaense pode abrir mão de 2.600. O Fortaleza ainda não pode. Ainda não pode. Mas o Atlético Paranaense pode. Extremamente bem gerido, trabalho de 25 anos que o Petralha faz lá. Então, a gente tem que enfrentar isso respeitosamente. Na La Liga, é 3,5 a diferença entre o que mais ganha e o menos ganha. Já é bem mais próximo, né? Que é o que a gente está pleiteando aqui. Então, importante, Papelinho, essa sua intervenção. Presidente, voltando ao assunto contratação, o Fortaleza até contratou David, não recordo a idade, com contrato de 4 anos. Porém, ele vem da Ucrânia, com o time ucraniano devendo Vitória. Como fica a situação jurídica e se existe algum problema futuro para o Fortaleza? Bem, nós entendemos que não tem problema futuro para o Fortaleza, por isso que fizemos a contratação, porque o Vitória negociou com o Metalist, então ele tem que tratar com o Metalist. O David chegou lá, treinou, veio a guerra, que a gente torce que isso se resolva, né? E ele teve a rescisão dada pelo Metalist. Ele deixou de ser jogador do Metalist. Ele ficou livre. O Metalist assinou a rescisão do David. Por isso que ele foi inscrito, e o David pode até jogar, porque a rescisão dele foi antes do dia 12 de abril. Ele vem na janela como agente livre. Todos os atletas que tiveram sua rescisão antes de 12 de abril não entram na janela. Entendeu? Ele pode jogar domingo, depois, ele não vai jogar agora porque ele passou muito tempo sem treinar praticamente, e ele vai recuperar físico, vai fazer uma pré-temporada, né? Tem tempo ainda para ele se engano, nós não temos pressa quanto a isso. Okay, né? Então, juridicamente, a gente entende que a situação foi essa. O Vitória precisa resolver com o Metalist, né? Que ele vendeu e se recebeu ou não recebeu, não sei como é, o que tinha que pagar. E o David se tornou jogador do Metalist, depois se tornou jogador livre. Foi uma oportunidade de mercado. Inicialmente ele vem para o Sub-23. Mas há a possibilidade dele ir para o profissional? Todos os atletas que estão no Sub-23 podem jogar no profissional. Ano passado, se vocês pegarem as súmulas, nós tivemos o Samuel no banco, o Vitor Ricardo, o lateral esquerdo, Natan, o Pablo, o Igor Torres, vários jogadores do Sub-23 do ano passado já frequentaram o elenco profissional. João Paulo zagueiro, quase joga contra o Corinthians, né? Tinha uma lesão ali e tal. Então, isso é plenamente possível que ele possa participar, como outros atletas. Todos os atletas, todos, isso é importante a gente falar, todos os atletas do Sub-23 a gente traz com perspectiva de atuar no elenco profissional ou nesse ano ou no outro ano. O principal exemplo, Hércules. O Hércules foi trazido ano passado para o Sub-23, jogou quase todos os jogos, só um jogo ele não jogou, foi aproveitado, fez pré-temporada com o elenco principal e hoje está jogando aí, fazendo gol, sendo importante, jogando grandes jogos. E a gente não traz para o Sub-23 um cara de 29 anos que a gente acha... Não, já é outra pegada. 20, 21, 22, a gente traz nessa perspectiva de testar dentro do Fortaleza, entender o ambiente, treinar com um profissional, ser relacionado e servir ao elenco profissional, seja no ano corrente ou seja no ano posterior. Então, toda a contratação do Sub-23 que vocês virem na imprensa, vocês podem ter certeza de que aquele atleta foi estudado e nós temos uma perspectiva de que ele atue no profissional, todos os atletas. Alex, só informação para ele, o David nunca saiu do Brasil, a transferência dele. Ele assinou com Vitória, acho que dia 28 de março, e a transferência dele é local, até amanhã vai estar no vídeo. O vídeo está legal. Segundo Miguel Júnior.